Aí vem a turma do consórcio. Aquela turma direitosa que critica o consórcio sem citar o nome de ninguém. Primeiro veio o Fernando Schuller no final de semana, depois veio a Lígia Maria, aquele texto no padrão de sempre. Nenhuma democracia liberal deveria aceitar como legítimo flexibilizar direitos por uma boa causa. Aí o Schuller fala que esta semana assistimos a mais um show do que se tornou um esporte favorito do nosso mundo de opinião, algo na linha, foi histórico prender esses golpistas e salvar a democracia, mas agora chega, né? Quem falou isso mais uma vez foi o Estadão. Mais uma vez foi o Estadão. Em editorial, junto com o William Vac, também do Estadão, sabe? Agora é preciso as instituições do Supremo voltem a respeitar o beabá do Estado de Direito. Custa criticar o Estadão? Custa, né? Pode custar o próprio emprego. A argumentação segue um padrão. De início, o elogio à exceção, venceu a democracia, leio em um texto mais animado. Em seguida, a bizarra lista de atropelos cometidos pelas instituições em sua missão salvadora. Inquéritos abertos de ofício, sem sorteio do relator, sem objeto definido, investigador, vítima, acusador e juiz na mesma pessoa, punições com base em tipificações genéricas, penas desproporcionais para quem não praticou violência nenhuma. O julgamento supremo de cidadão sem foro, não individualização das condutas, censura prévia reiterada. Isso e a morte do Clesão. O brasileiro irrelevante que poderia ter ido para casa, para um hospital, mas caiu morto ali mesmo, no pátio de um presídio em Brasília. O resumo da ópera é simples. Ok, você cometeu uma tripa de ilegalidades, mas foi por uma boa causa. O velho samba, enredo da tradição autoritária brasileira, guardadas as proporções, foi arenga do lacerdismo nos anos 50 e 60, sempre a ideia de que era justificável a quebra na ordem democrática para salvar a própria democracia. Nesse ponto aqui até me surpreendi, né? Reconhecendo que esse discurso, não, vamos passar por cima de tudo e todos em nome de um bem maior. A turminha da UDN, os udenistas, como eles chamaram, liderados pelo Lacerda, realmente tinham esse comportamento do passado. Aí ele segue. Ironicamente, a lógica de um pedaço da própria direita é locubrando sobre uma virada de mesa para defender a democracia. O que nossos bons herdeiros sugerem é um perfeito falso dilema, ou o golpismo ou a lógica de exceção. Fazendo isso, escondem o mais essencial, que nossa vitória real teria sido confortar, investigar e julgar quem agrediu nossa democracia, quem quer que seja, dentro das regras da própria democracia. Aí aqui já começa a piorar. O Fernando Schuller tá reescrevendo a história. Gente, de coração, que pedaço da direita é esse querendo virar a mesa? Que pedaço de direita é esse querendo virar a mesa? Ele trata de um jeito como se realmente existisse algum bloco com representação política, talvez não um bando de gente que não bate bem na cabeça, virada isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Cara, do início até o fim de todo o processo ocorrido, não tem nada, mas nada envolvendo Bolsonaro e virada de mesa. Nada. Tem algumas conversas ali dos generais, que disse daquilo outro, de Bolsonaro, nada. Vínculo de Bolsonaro com o 8 de janeiro, nada. Aí se você for querer falar que, por a questão lá de Bolsonaro, dos votos do segundo turno, o PSDB fez isso em 2014. Porque Bolsonaro, Bolsonaro saiu do Brasil, fez isso falando, voltem pra casa. Porque pipipi, nada aconteceu. Pipipi, mas porque se qualquer coisa que se cogitou, alguma das coisas, por alguma razão, não estavam, que seja na própria Constituição, e sim, e se sim ou se não, o resultado prático foi o que no final do dia? Colocou alguma coisa em prática? Teve alguma ordem? Nada. Então assim, querer colocar que não, ou a gente vive no golpismo, ou a gente vive na democracia, nem existiu esse golpismo. Nem existiu. Isso aqui é um desserviço no final do dia, sabe? É um texto aí pra pagar de gostosão, pra pagar de isentão, e no final do dia falar não, que realmente existe um golpismo no Brasil, um golpismo que ninguém consegue te explicar qual foi. Aí depois ele termina no finalmente dizendo, quando se aceita que é legítimo flexibilizar direitos por uma boa causa, o que se está admitindo não é uma mera circunstância, mas um princípio, um desses que nenhuma democracia liberal deveria aceitar. Aí vem a Lígia Maria, outra profeta do óbvio. Não há justificativa para os abusos do Supremo. Valida brechas da garantia de direitos para evitar suposto mal maior, incito de hipertrofia da corte e fragiliza a democracia que se alega proteger. Golpismo bolsonarista não apaga os excessos cometidos pelo Supremo. O golpismo bolsonarista, que golpismo é esse? Aí vai. Em 22, o TSE proibiu a estreia de documentário da facada de Bolsonaro até o fim das eleições. No seu voto, Carmen Lúcia disse que a censura não poderia voltar ao Brasil sob nenhum argumento, mas que se tratava de uma situação excepcionalíssima. Esse mesmo discurso, que valida brechas na garantia de direitos para evitar um suposto mal maior, emerge agora no debate público com as condenações e prisões de Bolsonaro e militares por tentativa de golpe de Estado. A ideia é a seguinte, o Supremo avançou limites processuais, mas essa ação heterodoxa não elimina o ímpeto golpista dos investigados e foi necessária para defender o regime democrático. Por isso, concluído o julgamento, teria chegado a hora do Supremo retomar a normalidade. Trata-se, porém, de uma ideia perigosa, já que incita a hipertrofia mais alta corte do país, que há anos fala em sua autocontenção, e a fragilização de princípios fundamentais do Estado democrático de direito. Além disso, deficiências e erros no processo são capazes de reverter decisões no futuro, como mostra o desmando da Lava Jato promovido pelo Supremo. O que deveria ser ressaltado, portanto, é que o golpismo não apaga os abusos cometidos pelo Supremo, que já vem de longa data. O maior deles é a interminável inquérito das fake news, que a PGR usou como referência na construção de sua acusação contra Bolsonaro e militares. O golpismo não apaga. Aí ela lista mais uma vez, eu nem vou ler a listagem dela do que o Supremo já fez, e termina falando que enquanto parte da sociedade e da imprensa continuar a justificar os excessos do Supremo, as exceções tendem a virar regra. Já virou regra. Não é uma tendência, já virou regra, já virou, acorda,
É ditadura. Cadê bota o vídeo do Monark aí? Acorda! Só pra encerrar, já esse comentário, eu gostei da analogia cultural que o Leonardo Coutinho fez. Ele publicou ali o texto do Pablo Hortelado. Quando a ação de golpistas tende a ser o fim de um ciclo de exceção. Aí ele fala assim, ó, no Brasil, as instituições da democracia foram esquartejadas e seus despojos expostos em praça pública. A mensagem e a excepcionalidade eram justamente para salvá-las. Agora, querem juntar os pedaços, esquecendo-se que um cadáver remendado nada mais é do que um Frankenstein.